Bom, nessa aula aqui eu queria mostrar como que a gente faz para eu estar utilizando o Tor aqui no aqui na nossa máquina, que é uma ferramenta muito importante também da gente saber utilizar. Tanto para a gente ser capaz de alterar o nosso endereço IP, porque às vezes a gente sofre um bloqueio, né, e a gente tem que alterar o nosso endereço IP, e às vezes você não tem condições de ter uma VPN boa, o Tor vai ser sempre uma ótima alternativa para você. Então é muito importante a gente saber utilizar o Tor, saber baixar e utilizar o Tor aqui na nossa máquina. Então, só uma rápida explicação aqui do que é o Tor. O Tor, como o próprio nome já diz, significa The Onion Router, né? Ou seja, a rota da cebola. Eu já vi muita gente falando que Tor é um browser, Tor é um navegador, quando na verdade não. O Tor ele é um protocolo, certo? Resumidamente, o que o Tor ele faz é esconder você em meio à rede. Então, por exemplo, em uma conexão normal, como a gente viu na aula de rede, nós nos conectamos diretamente ao servidor, né? Os nossos pacotes eles vão da nossa máquina até o provedor, do provedor eles vão ao servidor. O que o Tor faz é que antes que os nossos pacotes cheguem até o destino, né, cheguem até o servidor, eles passam pelo que a gente chama de nodos, né? Ou seja, computadores na rede Tor, são computadores nodos que a gente chama, que o que eles fazem é embaralhar o seu pacote. Então, por exemplo, quando você vai acessar um site dentro da rede Tor, ao invés desse pacote ir diretamente para o site que você quer acessar, esse pacote ele vai passar dentro de um nodo, ele vai ser encriptado e vai ser mandado para outro nodo. Ele vai ser encriptado de novo e vai ser mandado para outro nodo. E vai fazer essas voltas, algumas voltas, até que no último nodo ele vai ir direto para o servidor, fazendo assim que o servidor não saiba de onde que saiu aquele pacote. Uma coisa que é importante ressaltar aqui é que o seu provedor, né, que é, vamos dizer assim, a primeira pessoa que vai pegar o seu pacote, a primeira máquina, né, que vai pegar o seu pacote, ele ainda vai saber quem é você, certo? Ele ainda vai saber que você é você, ele vai saber que você está usando o Tor, mas ele não vai saber nem o que você está acessando. Ele não vai conseguir ser capaz de identificar o que você está acessando, mas ele vai ser capaz de identificar que você está utilizando o Tor. Existem algumas técnicas, né, que você pode utilizar, por exemplo, VPN sobre Tor, Tor sobre VPN, vice-versa. Enfim, vamos aprender a baixar e configurar o Tor. A gente vai ver como é difícil fazer isso aqui. Então eu vou abrir aqui o meu terminal e a gente simplesmente vai rodar apt install Tor. Yes. Acho que não deve demorar não, mas assim que acabar eu volto. Foi bem rápido até. Bom, finalizei aqui a instalação. Eu posso verificar se o Tor ele está rodando já. Service Tor status. O Tor, então, ele já está rodando aqui. Eu vou mostrar duas formas da gente rodar o Tor, tanto aqui no terminal, na linha de comando, quanto no browser, né? Então, por exemplo, aqui eu já estou com o exemplo aqui, onde eu não estou utilizando o Tor. Então tá aqui o meu endereço IP. Eu posso vir simplesmente aqui, no caso eu estou usando o Firefox, né? No Chrome, você tem que fazer essa conexão via linha de comando, você não consegue configurar um proxy aqui direto na interface dele, você tem que executar o proxy na linha de comando. É só você pesquisar aí como que faz, caso você esteja utilizando o Chrome. Não é tão complicado não. Então vamos lá em Settings, a gente pode descer tudo e vai vir aqui, ó, configurações de network. Settings, a gente vai configurar um proxy manualmente. E a gente vai configurar um proxy SOC 5, quer dizer, SOC no caso, né? É a versão 5 que a gente vai utilizar aqui. Então eu vou colocar o meu IP de loopback 127.0.0.1. Esse é o IP que você também vai conseguir utilizar, né? Cadê o terminal? Você der um if config aqui, você pode pegar o seu IP de loopback. E vamos colocar a porta 9050, que é a porta que o Tor roda. Eu acho que a gente rodar um netstat aqui, a gente vai ver ele. 9050. Deixa eu só pôr isso aqui pro lado. E eu vou marcar aqui no Tor
versão 5, e eu vou marcar isso daqui, ó. Essa caixinha aqui, ó, Proxy DNS Wenzing SOC 5, que é pra gente utilizar o DNS do próprio SOC. Cadê meu mouse? Achei. Vou dar um OK aqui. Agora, se eu recarregar a minha página, meu IP, vou dizer, estão no Cloudflare. Cloudflare não vai deixar eu acessar esse site, cara. Tá, o Cloudflare não vai deixar eu acessar esse... Ah, deixou. Repara que o meu IP já mudou. Eu achei que o Cloudflare não ia deixar, porque Cloudflare costuma ser um saco com Tor. A maioria dos sites que eu vejo assim que tem o Cloudflare, eles bloqueiam o acesso via Tor. Tem esse pequeno problema. O Cloudflare às vezes bloqueia o acesso via Tor. Então aqui o Tor, ele já está funcionando, né? No caso aqui eu configurei ele para funcionar no browser, né, da forma mais simples possível. Mas se você tiver com intenções de utilizar ele como segurança mesmo, né, que é para obter mais privacidade e segurança na sua navegação, e não quiser apenas ocultar o seu endereço IP, eu não recomendo você usar ele dessa forma. Eu recomendo você baixar o browser do próprio... da própria organização do Tor, né? Que tem o browser próprio, porque o browser deles já tem com uma série de configurações de proteção, como bloquear JavaScript e outras medidas de proteções. Então, essa forma aqui é só para a gente conseguir alterar o nosso IP e acessar outros endereços, só que isso aqui não está bem configurado para ter privacidade, certo? Esse browser aqui, nesse quesito, ele está bastante inseguro, então não recomendo. Porém, já está funcionando. Só que da mesma forma que eu falei, a gente também consegue utilizar aqui na linha de comando. E para exemplificar isso, eu vou só remover aqui o Tor, a gente pode vir em Settings e colocar no Proxy, que a gente remove o Proxy. O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar aqui no Google por uma IP API. Porque a minha ideia era usar o ifconfig, mas o ifconfig, ele bloqueia Tor, né? Eu vou mostrar isso. Aqui, ó, eu vou copiar esse comando aqui. Se eu rodar ele aqui na minha máquina, ele funciona, ele me mostra o meu IP. Deixa eu ver se eu já estou com o Tor aqui funcionando. Já estou com o Tor. Então, a gente já vai ter um outro comando aqui, ó, que é esse comando aqui, ó, esse carinha aqui, ó, Torify. Esse Torify, ele permite que a gente consiga executar qualquer programa utilizando o Tor. Então, por exemplo, o próprio cur aqui, deixa eu limpar a tela, deixa eu fechar isso aqui também para não ficar tão claro. O próprio cur, quando eu simplesmente rodei ele aqui, ele rodou na rede normal e ele me mostrou o meu IP. Mas quando eu passo o Torify aqui, ó, ele já vai ser executado sobre o Tor. Deixa eu ver se aqui, ó, ele já foi executado sobre o Tor. E isso eu posso utilizar qualquer programa. Eu posso utilizar o Nmap. Mais para frente a gente vai ver outras ferramentas como o SQLmap. Então, qualquer ferramenta eu posso desenvolver uma ferramenta qualquer, por exemplo, em Python, em Bash. E se eu quiser que ela funcione na rede Tor, basta eu utilizar Torify e o nome do meu programa. Claro que, por exemplo, se eu fizer um script em Python, não basta eu só fazer Torify e o nome do script, né? Eu tenho que rodar ele normalmente, Python 3 e o nome do meu programa. A não ser que você já tenha configurado ele lá no path. Mas isso aqui foi só para mostrar como que a gente pode estar utilizando o Tor, tanto na linha de comando quanto no nosso browser.